Os anjos não ajudam a Deus até no céu a manter toda aquela divindade que lá existe. Ele precisa dos exércitos celestiais para ajudá-lo em muito trabalho. E muito especialmente para nos guardarem, para nos educarem, para nos corrigirem e para nos mostrar os perigos. É por isso que o anjo da guarda está sempre em nossa companhia, para nos proteger e para nos guiar sempre no caminho do bem. Agora, se o apostólico não obedece à disciplina, como que o anjo vai ter prazer de estar do seu lado? Porque ele conhece a disciplina. Se ele não conhecesse, ele teria uma desculpa de dizer que não sabia. Mas nós não temos essa desculpa, porque a nossa doutrina é límpida, clara, genuína e perfeita, e não deixa dúvida para quem crer. Quem está na igreja e tem dúvida é porque não se converteu. Porque aquele que é humilde se converte e crê, a nossa doutrina esclarece todas as dúvidas. Porque é perfeita e veio do céu. Agora, se ele não quer obedecer à disciplina, é lógico que ele não vai ter sabedoria para entender os mistérios da doutrina. E então não vai ser 100% obediente. E é quando o anjo da guarda não pode te dar todo o amparo que você precisa. Entenderam, amados? É por isso que nós não cansamos de doutrinar o nosso povo, inclusive sobre a verdadeira fé e sobre os perigos do mundo. E sobre o pecado da indisciplina. Porque o nosso Deus, no reino do céu, exige muita disciplina e todos os santos e anjos o obedecem por amor, com gratidão e com prazer e com alegria. Então assim deve ser o apostólico nesta terra, porque há muita coisa, irmãos, no mundo prejudicial. Até mesmo o nervoso é muito prejudicial. Eu me lembro uma vez que uma senhora, ela conversou comigo e ela me disse: eu estou ouvindo a hora milagrosa e eu recebi um grande milagre da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Alto. E eu fiquei admirado e eu disse: mas você nunca foi na igreja? Ela falou: mas eu estou ouvindo em casa a hora milagrosa. E estou crendo. E eu estava com um câncer que tomou todo o meu seio. Já estava um tumor só. Já era meses que eu não conseguia nem dormir. E meu marido queria me levar ao médico, mas eu tinha muito medo. Então um dia ele chamou minhas irmãs e falou com ela. E me fez mostrar para ela como que estava a minha situação. E elas se alarmaram de ver como que estava o meu seio, que era um tumor só. Então elas imediatamente procuraram um médico e lá contaram o caso ao doutor para marcar uma consulta para mim. E o doutor então repreendeu elas e disse: mas se o caso dela já está assim, não adianta trazer ela aqui, porque não tem mais remédio. Já está muito avançado. Em todo caso, tragam amanhã, que eu vou marcar aqui, agendar uma consulta. Mas vai ser muito difícil, vocês deviam me trazer lá antes. Então as irmãs voltaram até a casa dela e disseram: amanhã a tal hora nós viremos aqui te buscar. E você não vai dizer que não vai, porque você precisa ir ao médico. O teu caso é muito grave. E naquela noite, irmãos, quando chegou o momento do programa Hora Milagrosa, ela se ajoelhou com muita humildade. E ela disse: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Alto, está para nascer a minha netinha. E eu gostaria tanto de ter a felicidade de vê-la. Então eu peço, prolongue os meus dias, ao menos para que eu possa ver a minha netinha. Orou assim. E quando terminou o programa Hora Milagrosa, ela tomou água ungida e fez uso do óleo ungido no local onde havia doença. Irmãos, eram uns 3 meses que ela não conseguia dormir, de tanta dor. E aquela noite, ela dormiu a noite inteira. E quando acordou de manhã, ela percebeu que ela estava completamente curada. Não tinha mais nada no seio. E ela mostrou ao esposo e ele disse: mas o que você fez? Então ela contou o milagre que ela recebeu da Santa Vó Rosa e do Irmão Alto.
E logo chegaram as irmãs dela e diziam, vamos embora, vamos para o médico, não vai dizer que não vai. E ela disse, se vocês querem eu vou, mas não tem necessidade. E mostrou para elas. E elas disseram, mas o que você fez? Ela contou. Ela falou, mas eu vou no médico. Se vocês querem me levar, eu vou. Mas não estou sentindo dor, não tenho sintoma algum, estou completamente curada. E as irmãs a levaram ao médico. E o médico, quando a examinou, repreendeu as irmãs dela de novo. E disse, mas vocês me falaram completamente ao contrário. Essa senhora não tem absolutamente nada. Entenderam, irmãos? E depois me procurou e me contou. E ela disse, porque o irmão Aldo ainda estava no corpo naquela ocasião. Então ela disse, pergunta para o irmão Aldo, como que eu devo fazer para contar meu testemunho? Se eu devo ir lá na igreja ou se eu escrevo uma carta para vocês lerem na hora milagrosa o meu testemunho. Então, e vim para a igreja e justamente quando cheguei aqui, o irmão Aldo chegou. E eu fui pedir a benção dele e disse, só falei isso, nunca tinha falado dela para ele. Entenderam? E nunca tinha falado dele para ela. E eu só disse, irmão Aldo, a minha cunhada, ele me disse, olha, fala para ela que eu e a Santa Vó Rosa curamos ela para o câncer não voltar nunca mais. Mas acontece que ela é muito nervosa. E no momento de um nervoso muito forte, nós não podemos garantir nada. Porque uma pessoa muito nervosa praticamente se desliga do poder de Deus. Perde o controle. E é numa hora dessa que a doença poderia voltar. E ele disse, diga para ela, se ela quer vir na igreja contar o testemunho, porque aquele tempo nas reuniões era contado o testemunho e o pastor do púlpito retransmitia para o povo. Então diga para ela, se ela quiser vir na reunião contar o testemunho, pode vir, porque eu e a Santa Vó Rosa curamos ela para o câncer não voltar mais. E se ela quiser escrever uma carta, também pode escrever, para ser anunciado na hora milagrosa. Mas diga para ela controlar os nervos. Se ela controlar os nervos e não ficar mais muito nervosa, nós garantimos que o câncer nunca mais voltará. Então eu dei o recado para ela. Irmãos, eu nunca mais a vi nervosa. E ela era uma pilha mesmo de nervos. Mas ela pediu muito para Santa Vó Rosa, para o irmão Aldo, continuou ouvindo a hora milagrosa com fé, fazendo uso da água e óleo ungidos, escreveu o testemunho para ser transmitido na hora milagrosa e a Santa Vó Rosa ajudava que ela nunca mais ficou nervosa. Até o resto da família comentava, nossa, mas a Eugênia está tão diferente, ela era tão nervosa e agora está tão calma. Irmãos, ela faleceu com mais de 90 anos e morreu de velhice, porque a doença não voltou nunca mais. Agora os irmãos vejam, a Santa Vó Rosa também nos ensinava que a gente não pode ser nervoso. Precisa ter um controle sobre os nervos, porque no céu não tem nenhum anjo nervoso. Deus nunca foi nervoso, Jesus nunca foi nervoso, nem a Virgem Maria. E a Santa Vó Rosa, eu nunca vi ela nervosa, viu, irmãos? E nem braba. Ela tinha autoridade divina para fazer manter a disciplina na vida dos fiéis e nas reuniões apostólicas em nossos cultos. Ela mantinha a ordem e a disciplina, mas uma autoridade divina. Ela nunca foi braba e nunca foi nervosa, porque o nervoso, irmãos, atrapalha. Às vezes uma pessoa vai fazer um teste numa firma para querer o emprego. Mas ali é falta de fé, a pessoa fica tão nervosa. Porque se tem fé na Santa Vó Rosa e no irmão Aldo, pede para eles, vó, me ajuda, Santa Vó. Irmão Aldo, me ajuda, eu vou fazer aquele teste. Eu preciso ter calma. Coopera comigo. Eles vão livrá-lo do nervoso. Porque o nervoso prejudica e a pessoa vai fazer um teste, pode dar um branco que ele não vai lembrar nada. Por quê? Por causa do nervoso. Muitas vezes há uma briga em família porque não controlam os nervos. Não oram, não pedem paciência, não pedem sabedoria. E às vezes por uma coisinha à toa
sai uma intriga tão forte e uma briga, irmãos, que às vezes até o casal se separa. Por quê? Por causa do nervoso. Ficam muito bravos, muito nervosos, perdem até o domínio do próprio raciocínio e prejudicam o lar e a própria família e dão um péssimo exemplo aos filhos. Então o irmão Aldo me deu uma aula aquele dia e ele disse, diga para ela controlar os nervos, porque se ela for calma, a doença nunca mais voltará. E realmente, irmãos, não voltou. Ela faleceu com bem mais de 90 anos e de velhice, porque a doença não voltou mais. Outra coisa, irmãos, que a Santa Vó Rosa nos ensinava desde o início dessa igreja, era a respeito do medo. E ela dizia, uma pessoa medrosa, ela perde totalmente a fé, porque o medo a domina e causa até um desespero, e ela nem se lembra de Deus, e nem se lembra de orar. E o medo chega a ser até um pecado.